Ok, voltamos então para o terceiro e último bloco desse Panorama Ciência de hoje, falando aqui com o Newton Pimenta Neves Jr., do Laboratório de Hidrogênio do Instituto de Física da Unicamp. Newton, você estava falando na questão da tecnologia híbrida, retoma esse conceito. Isso, parece mágica, né? Você pega um veículo que tem um motor a combustão e um motor elétrico, abastece esse veículo com um combustível da mesma forma como você fazia com o seu veículo anterior, que era exclusivamente a gasolina, por exemplo. Uhum. E nesse veículo híbrido você consegue uma autonomia muito maior, às vezes 50%, às vezes você dobra essa autonomia, é comum dobrar a autonomia. Onde está o segredo dessa tecnologia, sendo que você está usando dispositivos e equipamentos que você já são conhecidos? É um motor elétrico, é um motor a combustão. E se nós estamos abastecendo esse veículo com um combustível líquido, evidentemente que a energia desse veículo virá desse combustível líquido. Como é que a gente consegue, então, o dobro de autonomia? Como é que nós conseguimos usar esse combustível com o dobro de eficiência? Vem justamente do fato da gente ajustar cada componente, cada dispositivo dentro desse veículo para que ele atue na sua melhor faixa de eficiência. Então, aquele motor a combustão que a gente utiliza num veículo a combustão normal, em várias faixas de potência, de torque, a gente utiliza então, dentro de uma faixa variável, a gente vai ajustar esse motor para trabalhar na sua melhor eficiência. E é daí que advém a grande vantagem do veículo híbrido. Você utiliza cada um dos dispositivos que o compõem na sua melhor faixa de eficiência. Então, veja, são tecnologias conhecidas. Nós não estamos falando de uma tecnologia aeroespacial, mas, claro, cada fabricante, cada montadora tem alguns truques ali, alguns desenvolvimentos tecnológicos para que obtenha a melhor faixa de eficiência ali dos seus veículos, né? Newton, quase que como uma prece, quando é que isso chega no mercado? Então, os veículos híbridos já é uma febre hoje na Europa e Estados Unidos, porque a sua eficiência de combustível dobra. Então, as pessoas estão mais suscetíveis à questão do melhor uso da energia, do uso mais eficiente da energia. Então, à medida em que os preços caem desses veículos e as pessoas estão inclinadas a também contribuir para um melhor uso da energia e também menor nível de emissões. Como eu falei, as emissões são automotivas, elas são muito importantes nas cidades. Você tem aspectos você muda o seu microclima ali naquela cidade com essas emissões, e você tem aspectos de saúde pública que são importantíssimos. Uhum. Quando a gente vê que há uma inversão térmica em São Paulo, quando há qualquer concentração maior da nuvem de poluição em São Paulo, você tem o número de casos de pessoas que vão aos hospitais para ter atendimento no sistema respiratório aumenta muito. Sim, principalmente verdade. as crianças, pessoas com mais idade. As pessoas, eu acho que estão mais suscetíveis a isso também. As pessoas querem viver de forma mais saudável, ter um uso mais consciente de energia, e é daí que advém, juntamente com um custo um pouco melhor desses veículos, a tendência é que realmente você tenha uma queda significativa pela economia de escala, por também você vai tendo as empresas, as montadoras vão abatendo seus custos de desenvolvimento e tudo. Isso vai ficando cada vez melhor. A gente pode apostar que daqui 5, 10 anos teremos isso no Brasil? Não, nós já temos veículo híbrido. Mas Ford digo já assim, tem um de uma veículo maneira híbrido. mais disseminada, assim? Como eu disse a você, já há perspectiva de uso de veículos a hidrogênio. O que vai limitar isso é a infraestrutura de abastecimento, mas as montadoras já estão prevendo o aumento do número de veículos. A Honda já tem veículos que estão sendo utilizados por alguns proprietários.
num programa muito interessante que eles lançaram justamente para testar esses veículos em campo. Então, já passamos da escala de laboratório há muito tempo. Tá certo. Newton, vamos falar um pouquinho, agora nós estamos no último bloco, infelizmente, porque a gente acha que ficava o dia inteiro aqui conversando sobre isso, porque é muito instigante o assunto. Mas vamos falar sobre o workshop. É a 6ª edição, né, o workshop internacional sobre hidrogênio e células a combustível, que acontece agora entre os dias 3 e 6 de outubro, sim, aqui no Centro de Convenções da Unicamp, né? Exatamente. Esse é um evento, óbvio, já consolidado, ele acontece a cada 2 anos, desde 2002, né? O que você poderia falar um pouquinho para a gente a respeito, né, do que foi, assim, rapidamente, mas de 2002 2012, 10 anos de workshop, o que você vê de diferença desde lá do começo até agora? Também é uma memória muito bacana, o tempo passa muito rápido e esses 10 anos foram, assim, muito instigantes. Os 3 primeiros eventos, o primeiro em particular foi feito quase com total apoio do Agrené. Gostaria muito de agradecer, inclusive, a toda a comissão organizadora do Agrené, principalmente o professor Cortez, nos ajudou bastante, o professor Enio também fazia parte, nos ajudou muito nesse início para que a gente pudesse fazer o primeiro, segundo evento, principalmente compartilhando cursos e às vezes até suportando os cursos com o aluguel do centro de convenções e tudo mais. A partir dali nós começamos a ter um aporte de recursos da CAPES, do CNPq e de alguns patrocinadores que têm nos acompanhado aí. Eu citaria 2 aqui, que são os mais antigos, a Itaipu, Binacional, e a CEMIG, que são nossos patrocinadores este ano novamente. Temos vários outros. Só um parênteses, CEMIG é Centrais Elétricas de Minas Gerais. Centrais Energéticas de Minas Gerais, sim. Eles têm nos acompanhado desde o início e por isso só vou citar os 2. Mas nós temos este ano, inclusive, um patrocinador internacional. Convido a todos, então, para comparecer. É isso que eu ia te perguntar. Esse intercâmbio com o exterior nesse campo, como é que tá? Tá intenso? Pessoal, vocês têm uma troca de experiências aí? Olha, nós temos participado de algumas atividades, temos recebido convites constantemente para participar de eventos no exterior, temos apresentado alguns trabalhos, temos mostrado a situação no Brasil. A conferência é um espaço muito interessante para a gente trazer pesquisadores de grande experiência de fora, não apenas pesquisadores. Você me perguntou o que mudou, então, nesses últimos anos. Nós temos feito uma boa mescla aí entre pesquisadores, então pesquisa básica, pesquisa aplicada e aplicações. Então, hoje nós trazemos não apenas pesquisadores, mas também CEOs, presidentes de empresas no exterior, de células a combustível, hidrogênio, para que a gente possa estabelecer um bom diálogo entre esses profissionais e os profissionais que nós temos no Brasil, os agentes de governo, os pesquisadores, porque esse é um caldo de cultura muito, muito interessante. Nós temos pesquisa básica no Brasil, mas sobre hidrogênio, células a combustível. O laboratório de hidrogênio é talvez o laboratório que trabalhe com equipamentos de maior porte, tanto é que nós temos feito isso em uma parceria muito grande com uma das empresas que é uma spin-off, uma empresa que nasceu no laboratório de hidrogênio a partir de ex-alunos nossos, que constituíram uma empresa de base tecnológica, a Hytron,
é um dos patrocinadores também do workshop, e muitas das pesquisas que têm acontecido hoje envolvem empresas, porque são pesquisas de maior porte. Nós estamos falando de equipamentos, e você não consegue fazer isso exclusivamente com alunos de iniciação científica, ou mesmo alunos de mestrado, doutoramento. Há necessidade de você envolver profissionais no desenvolvimento de equipamentos de maior porte. Durante a conferência, a gente trata, então, de todos esses assuntos. Nós teremos sessões de células a combustível de alta temperatura, de células a combustível de baixa temperatura, aplicações para uso residencial de hidrogênio, células a combustível. Nós teremos uma sessão muito interessante sobre ônibus a hidrogênio e uso veicular das células a combustível. Então, traremos especialistas nesses assuntos. Nós vamos ter uma sessão interessante também sobre produção de hidrogênio a partir da reforma do etanol. As pesquisas nessa área, o Brasil hoje lidera pesquisas nessa área de reforma do etanol, porque o etanol é um dos recursos importantes, nós temos disponível e é uma das formas de você produzir hidrogênio quando você necessita desse recurso. Teremos uma sessão também bastante interessante sobre que vai contar com especialistas argentinos também. Teremos uma apresentação sobre gaseificação, como eu falei, gaseificação de biomassa, que é uma das formas de você também produzir hidrogênio. Então, é um programa bastante variado, tem para todos os gostos. Nós estamos mantendo aí contato com as comissões de pós-graduação de vários institutos e faculdades do campus, para poder levar esses alunos de pós-graduação porque são vários campos, como eu falei, são pesquisas multidisciplinares. Há assuntos relacionados à energia elétrica, né? Então, Faculdade de Engenharia Elétrica de Campinas tem vários assuntos relacionados à eletrônica de potência. Você tem que produzir esse hidrogênio, eletricidade a partir do hidrogênio. Às vezes você vai jogar essa eletricidade na rede. Você vai fazer produção de energia elétrica dentro dos veículos, então você também tem aspectos de engenharia elétrica nos veículos. Tem os especialistas da química, da engenharia química, com as células a combustível, com os métodos termoquímicos de produção de hidrogênio, com os métodos eletrolíticos de produção de hidrogênio. Então, a Faculdade de Engenharia Química e a Química são assuntos de grande interesse. Tem aspectos econômicos relacionados ao uso desse hidrogênio, então a Faculdade de Economia também foi convidada, porque a introdução dessas novas tecnologias, ela requer um estudo, muitas vezes caso a caso, eu diria até caso a caso. Você tem que verificar, você tem que fazer fluxos de caixa específicos para cada uma das tecnologias, dependendo da forma como você vai usar, da forma como você vai produzir o seu hidrogênio, da forma como você vai utilizá-lo, e os regimes, os períodos, tudo isso é muito importante quando você vai fazer um estudo de caso para a introdução de uma nova tecnologia. Então, o Instituto de Economia também está convidado, a FEAGRE também, a Faculdade de Engenharia Agrícola também está convidada, porque biomassa é um dos precursores importantes para a produção de hidrogênio e há necessidade de você saber como você vai tratar essa biomassa, como você vai transportar, como você vai depois proceder nos processos termoquímicos de gaseificação dessa biomassa para a produção de hidrogênio. Então, como eu falei, são muitas áreas envolvidas para o uso das tecnologias de hidrogênio e células a combustível, e gostaria muito de contar e eu vejo que muitas dessas áreas, a Unicamp tem excelência em várias dessas áreas. Sem dúvida. Por isso que eu vejo que há um espaço muito bom para a gente cooperar com vários institutos, várias faculdades. Eu gostaria muito de ver
um crescimento de interesse aí nas tecnologias de hidrogênio e das células a combustível. E a conferência é um bom meio para a gente iniciar isso. Os pesquisadores, normalmente, a gente procura deixá-los muito à vontade, de maneira que as pessoas também possam se aproximar e manter um diálogo diretamente com esses pesquisadores, com esses presidentes de empresas ou executivos de empresas. Então, é sempre interessante poder proporcionar esse contato aí de nossos alunos, de nossos profissionais, nossos pesquisadores, com profissionais do exterior, que, devido ao clima que se estabelece, eles ficam muito inclinados a compartilhar suas experiências. É bem interessante. Fazer uma brincadeira com você agora. Você sabe que o sonho de muitos pesquisadores é descobrir a partícula que deu origem ao universo. O grande objetivo das mulheres é o segredo da juventude, né? E de todo homem que tem carro um dia eu vou conseguir colocar água no meu tanque e conseguir fazer ele andar com esse combustível. Da água, aí essa brincadeira a água também é uma fonte do hidrogênio, e isso é uma coisa que é descartada porque você tem outras fontes mais interessantes. Não, a água não é uma fonte. Veja, o hidrogênio não é uma fonte de energia. Ele é um vetor energético. Você precisa produzi-lo a partir de alguma fonte primária. Então, nós vamos utilizar a hidroeletricidade, nós vamos utilizar a energia fotovoltaica, energia eólica para produzir esse hidrogênio a partir da eletrólise da água. Ou seja, nós estamos utilizando eletricidade de uma fonte primária para fazer a eletrólise da água, que é o fenômeno contrário do que ocorre na célula combustível. Na eletrólise, nós entramos com eletricidade e água e obtemos os dois gases que compõem a água, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós fazemos a dissociação da molécula da água dentro do eletrolisador, produzindo hidrogênio e oxigênio. Na célula combustível, a gente faz o contrário. A gente entra com hidrogênio e oxigênio do ar e vai produzir eletricidade, calor e água, que é uma água muito pura. Você pode utilizar essa água. Então, de fato, quando a gente tem a água como um precursor do hidrogênio, ela não é a fonte de energia. Você precisa da água e mais uma fonte de energia. Por isso que não é possível, e é uma pergunta recorrente que a gente recebe também no laboratório, no centro, é isso, eu quero fazer um carro a água. Isso não é possível porque a quantidade de energia que você precisaria para produzir o hidrogênio a partir da água no veículo é uma quantidade de energia muito grande, e o dispositivo que você precisaria para fazer isso é um dispositivo tão grande um trem que e você daí não teria energia suficiente do hidrogênio para poder fazer esse trem andar. Do contrário, a gente teria aí um moto contínuo, né, que não existe. Então, não é possível fazer essa produção de hidrogênio no veículo. Entendi. Newton, infelizmente nós estamos encerrando o nosso programa, né? Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos, desejar sucesso em mais esse workshop, já é o 6º, um evento extremamente consolidado, né? E deixar as portas da Web Rádio Unicamp para quando vocês tiverem alguma informação que vocês queiram divulgar, né, para a sociedade no geral, por favor, fique à vontade, retorne nessa casa sempre que quiser. Eu gostaria de agradecer, Jefferson, o contato, a oportunidade. É sempre muito bom poder esclarecer alguns aspectos das tecnologias do hidrogênio, das células a combustível, e reforço meu convite aqui para que acessem o website da conferência, e todos que puderem, nós receberemos de braços abertos para a conferência. Qual que é o endereço, o website da conferência? O website da conferência é www.cn com H no final,
o ICAC. Eu acho mais fácil colocar o ICAC, é o Workshop Internacional de Células a Combustível, então é WICAC, joga isso no Google, espaço 2012, e vocês com certeza vão achar o link da conferência. Legal, muito obrigado. Eu recebi aqui nos estúdios da Web Rádio Unicamp, então, o pesquisador Newton Pimenta Neves Júnior, que é um dos coordenadores do 6º Workshop Internacional sobre Hidrogênio e Células a Combustível, que acontece no período de 3 a 6 de outubro de 2012, no Centro de Convenções da Unicamp. Eu, Jefferson Barbieri, apresentei esse programa com os trabalhos técnicos do Humberto Prado, e se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, por favor, nos envie um e-mail para webradio@rtv.unicamp.br e também acompanhe toda a nossa programação diária no site rtv.unicamp.br/webradio. O Panorama Ciência volta na próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá. Termina aqui o Panorama Ciência, um retrato das atividades produzidas por pesquisadores e profissionais da Unicamp. Voltaremos com um novo assunto na próxima semana. Até lá!